Chegamos ao penúltimo episódio da terceira temporada de Mandalorian e vamos falar dele aqui, não só uma análise de primeiras impressões, mas como esse vídeo demorou um pouquinho mais pra chegar, uma análise bastante detalhada de tudo que rolou aqui neste que é um dos melhores, ou se não o melhor episódio de Mandalorian até hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar do 23º capítulo de Mandalorian, o penúltimo episódio da terceira temporada, que foi dirigido pelo Rick Famuyiwa, que assim como a Bryce Dallas Howard, tem o costume de dirigir episódios maravilhosos dessa produção e desse universo de Star Wars, porque ele entende demais. Bom, antes da gente começar a falar sobre esse episódio, eu tenho que avisar, claro que tem spoilers aqui, então se você ainda não assistiu este penúltimo episódio da terceira temporada, vai lá no Disney Plus, assiste e depois volta pra cá. Também, se você gostar do conteúdo lá pro finalzinho do vídeo, não se esquece de deixar o seu curtir e de mandar para os seus amigos. Bom, o episódio começa, eu falei no Twitter que esse episódio podia ser um filme, podia muito. O episódio já começa com as costas da Elia, que a gente já sabia que era uma espiã, né, andando na parte baixa de Coruscant, que é maravilhoso, com uma trilha sensacional, muito vibe de Star Wars mesmo, aquilo que a gente mais gosta de ver nesse universo. Ela fala com o Moff Gideon, nós temos ali o retorno do Moff Gideon, então no episódio anterior a gente aprende que ele escapou de uma nave da Nova República e que tinham resquícios de Beskar ali. Então o pessoal da Nova República estava achando que tinham sido os Mandalorianos. Mas esse episódio também explica por que tinha Beskar naquela nave e quem pegou o Moff Gideon eram aliados dele. Não tem nada a ver com os Mandalorianos. Aí a gente vê o Moff Gideon falando que ele vai resolver, ele descobrindo que os Mandalorianos estavam se unindo para recuperar Mandalor, né? Então facções opostas, rivais dos Mandalorianos estavam se juntando. Lembrando que a Bo-Katan, ela era de uma facção completamente rival do Din Djarin ali, e os dois se juntaram para depois juntarem ali os seus grupos, e isso preocupa muito não só o Moff Gideon como todos esses insurgentes do Império aí. A gente lembra como era a estrutura quando o Império governava e quando os rebeldes tentavam recuperar o poder, né? Os rebeldes ali escondidos, vivendo na base de espionagem do jeito que a gente vê em Andor, que é também maravilhoso, e tentando montar, né, ter uma força ali para combater o Império. E agora o jogo virou, mas a coisa acontece da mesma forma. A Nova República está no poder, eles ainda estão um pouco desorganizados, né, tentando se restabelecer ali no poder, e o Império, o que sobrou do Império, tenta recuperar a sua influência, a sua força, para recuperar o lugar de novo. E aí, aquela andada do Moff Gideon também entrando na sala de reunião daqueles remanescentes do Império é sensacional. Esse episódio vai deixando a gente meio tenso, depois ele abaixa um pouco a temperatura e deixa a gente feliz de novo, né, se divertindo com o Grogu e tudo mais, pra depois ele elevar de novo o patamar e deixar a gente completamente sem entender nada, sem ar, respirando com muita dificuldade ali naquele finalzinho. Mas, antes da gente passar para essas outras partes da trama, vamos falar dessa reuniãozinha, porque tínhamos aqui rostos interessantes desses líderes do Império. Primeiro, que vocês lembram que a Bo-Katan tinha sido atacada lá na lua dela, né, onde ela estava vivendo do lado de Mandalor, e o Din Djarin e ela até falam, tem muita nave, tem muito TIE Fighter aí, pra isso ser obra de algum Warlord, né, de algum Lorde de Guerra aí, Senhor de Guerra, que tá com raiva de mim. Isso tá estranho. E a gente já tava, putz, isso pode ser o Moff Gideon, e era o Moff Gideon mesmo. Tá, então aquelas naves que foram atacar a Bo-Katan tinham a ver com o Moff Gideon, porque ele não quer nenhum Mandaloriano perto dos negócios dele, porque ele sabe que essas são as maiores ameaças da galáxia pra ele até agora, né? Os Jedi estão aí muito sumidos, então a ameaça que o Moff Gideon tem são os Mandalorianos. E aqui ele tá pedindo reforço, porque agora ele descobriu que os Mandalorianos estão se unindo. Nessa sala nós temos também Brandon Hux. Vocês lembram do sobrenome Hux em Star Wars? Ele está na trilogia sequel. Esse episódio fala muito da trilogia sequel, que são os filmes da Rey e do Kylo Ren. E lá nós tínhamos o General Hux, né, que era muito engraçado, ele dava uns showzinhos de raiva. Ele e o Kylo eram muito bons e ele era um espião também, né? Ele não trabalhava ali com o Império, isso também foi um dos bons plots dessa trilogia. E o pai dele na história é o Brandon Hux, que aparece aqui na sala. Ele é que lê ali os pedidos do Moff Gideon e ele que fala, não, tá bom, a gente vai mandar o que você precisa. Então, aqui nós temos essa primeira referência, e o legal também é que eles são interpretados por dois irmãos, pelo Dunhal Gleeson, que é o Armitage, que é dos filmes, e pelo Brian Gleeson, que é esse aqui de Mandalorian. Então é bem legal que irmãos na vida real fazem pai e filho no universo Star Wars, até porque são tempos diferentes, né? Eles devem ter a mesma idade próxima aí na vida real, mas são tempos diferentes. A história de Mandalorian se passa muitos anos antes da história da trilogia sequel dos filmes da Rey. Além deles, nós temos Gilad Paleon, que era
é o braço direito do Grande Almirante Troll em Legends, e aqui ele aparece também falando do Troll. Ele é o senhorzinho que fala, o Grande Almirante Troll vai comandar isso e ele é a última chance do Império de retomar o seu poder. E aqui nós temos, muito importante, Grande Almirante Troll, que aparece no trailer da série de Ahsoka e deve ser o grande vilão desta era. Lembrando a vocês que eu já tinha falado em outros vídeos, as séries todas deste universo aqui do Mandoverse, né, que são Mandalorian, Ahsoka, o livro de Boba Fett e Skeleton Crew, que ainda vai estrear e tem um Jedi ali, elas são séries que se passam na mesma época, cronologicamente falando, dentro do universo Star Wars, e que vão gerar um grande evento que será resolvido em um filme que foi anunciado na Star Wars Celebration. E o grande vilão desse filme será o Grande Almirante Troll. Aqui a gente vê líderes imperiais se unindo para que o Império volte a crescer. Eles falam que eles têm aliados em todos os planetas e tudo mais, mas a gente vê que eles não estão alinhados, eles não têm um líder, e tá cada um ali querendo passar a perna no outro, e o Moff Gideon é o principal desses. Quando o Pillion fala do Troll, o Gideon fala, ó, eu tenho espião nessa porra dessa galáxia inteira e eu não escutei nada do Troll voltando. Eu acho que ele tá muito sumidinho, a gente precisa de uma outra liderança, ele querendo ser esse novo líder. Só que o Troll não estar aparecendo nas reportagens, nos reportes que o Gideon está recebendo, diz muito mais sobre o próprio Troll, porque o cara é tão foda que nem ele consegue... Ele é tão inteligente que ele cresce nas sombras de um jeito que até os próprios aliados dele ficam assim, sem saber o que ele tá fazendo. Porque a gente tá vendo o que é cobra querendo comer cobra nessa parada do Império. E o Troll sabe muito bem disso. A gente conhece o Troll em Rebels, ele sendo uma pessoa extremamente calculista e inteligente. Ele não aparecer pros espiões do Gideon é muito foda. É muito foda porque o cara consegue esconder os seus passos de todas as formas. E uma outra coisa, já falaram que essa temporada vai ter uma grande aparição surpresa no último episódio, e no começo, lá, acho que no primeiro vídeo de Mandalorian que eu fiz, eu falei que poderia ser ou a Sabine, ou o Troll, ou talvez o Ezra, e agora eu aposto mais forte no Troll, ainda mais com o Gideon duvidando da existência dele. Pode ser que ele apareça pra dar fim do Gideon, e aí sim, se sagrar como o grande vilão desta era que a gente tá vendo agora, o grande responsável pelo retorno do Império, né, pela tentativa de retorno do Império. Aqui nós temos outra coisa interessante nessa conversa, que um dos líderes ali fala, porra, cadê o Dr. Pershing, porque eu queria ali, quero saber das pesquisas de clone dele. E o Moff Gideon fala, ó, negócio de clonagem era com você, o Dr. Pershing já era. Só que aí no final do episódio a gente vê que o Gideon tem os clones dele. Então agora a gente entende por que o Gideon apagou a memória do Dr. Pershing ali, que ele mandou a ele apagar a memória dele. Por quê? Porque ele conseguiu os clones que ele queria, ele não precisava mais do conhecimento do Pershing e não queria que os outros Lords Imperiais tivessem esse conhecimento. Então ele conseguiu os clones que ele precisava e depois apagou a memória do Pershing. Esse episódio traz diversas respostas também do longo da temporada. Nesse vídeo já foram duas. Quem estava atrás da Bo-Katan e por que a mente do Dr. Pershing foi apagada. Uma coisa bem legal também dessa reuniãozinha é que o Gideon, ele pede uma guarda pretoriana, 3 guardas pretorianos, e são os guardas que protegiam ali o Snoke, né, naquela sala vermelha maravilhosa, que tem uma das melhores cenas também dos filmes de Star Wars, que é no episódio 8, o episódio 8 é o melhor dos sequels, talvez um dos melhores filmes da história de Star Wars também, um episódio aí pouco reconhecido, que o Rian Johnson fez com maestria, e depois o JJ foi lá e destruiu tudo que o Rian Johnson tinha criado. Mas voltando pra cá, o Moff Gideon, ele pede guardas pretorianos aí, a galera fala, mano, você tá cagando de medo, né? Aí ele explica que são os Mandalorianos e todo mundo manda os reforços que o Moff Gideon tinha pedido. Bom, o episódio segue com a frota de Mandalorianos chegando em Nevarro e com o Grogu no colo da Bo-Katan. Isso é sempre bom da gente lembrar. Ele na nave, ele anda no colo dela, eles já estão muito ali como família, os 3, e é muito bom ver essa frota chegando com essa imponência toda, né? Todo mundo ali com medo, putz, é o Império, não. São os Mandalorianos. E quando eles descem, de novo estrutura de filme. Isso aqui, se eles podiam, se quisessem botar isso aí no cinema, eles poderiam alongar alguns plots ali, ou até encerrar a história, sei lá, lançar esses 2 últimos episódios como um filme no cinema. Isso aí seria um absurdo, porque é muito bom, é muito foda mesmo. E eles descem ali, e a Bo-Katan fala no caminho, essas 2 facções são rivais, né, eles não se dão bem, eu tô preocupado com isso. E quando eles descem no campo da facção ali do Din Djarin, é muito bom ver essa animosidade, né? A gente sente a tensão, por quê? Porque pro pessoal da Armeira, do Din, do Paz Vizsla, tirar o capacete é desrespeito. E pro pessoal da Bo-Katan isso é normal, e eles tiram o capacete como uma forma de provocação também, né? E quando eles tiram, a gente vê as animosidades, o ânimo aflorando ali. Só que chega a Armeira, ela é muito receptiva, ela mandou a Bo-Katan fazer isso, e ela está ali ciente de que isso ia acontecer, e ela tá tentando também colocar os panos quentes ali.
E aí nesse momento também nós temos, depois quando eles já estão jantando ali, o pessoal já tá se misturando, tá todo mundo ali no meio, e a Bo-Katan se coloca de novo como a líder que ela está sendo, e fala, ó, eu preciso de um grupo pra gente retomar Mandalore das duas facções. Então ela já quer misturar a galera pra galera começar a se acostumar com a companhia um do outro pra parar com essas picuinhas todas. E ninguém se prontifica até que o Din Djarin toma a frente. Então, como eu falei no vídeo anterior, toda vez que o Din Djarin precisa de alguém defendendo ele, a Bo-Katan se prontifica. E toda vez que a Bo-Katan precisa de alguém defendendo ela, o Din se prontifica. Então, essa relação dos dois está absurdamente positiva. Tá muito excelente mesmo. E aí, eles conseguem o grupo e vão para Mandalore, para recuperar Mandalore. Antes disso, nós vemos também o Grogu ganhando um mini mecha, né? Então, o IG-11 vira IG-12 e agora ele é um robô para o Grogu controlar. E no começo do episódio eu achei isso uma porcaria, porque eu fiquei irritado com ele falando sim toda hora. Eu gosto da vozinha do Grogu, mas depois eu comecei a gostar cada vez mais disso. E o momento ápice de eu gostar demais disso que eles fizeram com o Grogu é quando as duas facções começam a brigar, porque a gente vê o episódio inteiro que eles estavam se desentendendo, uma hora ou outra isso ia acontecer. E a Bo-Katan e o Din Djarin estão conversando e eles falam, pô, a gente vai interferir? Aí ela, não dá. Porque não pode ter alguém de uma das facções interferindo. O Din Djarin é da galera que não tira o capacete e a Bo-Katan é da galera que tira. Então qualquer um que se metesse ali ia arrumar confusão maior aí, aumentar a confusão porque ia começar a generalizada. Só que quem entra ali no meio é o Grogu. O Grogu chega, fala, ó, acabou, parou de briguinha. E aí os dois param de brigar e porra, esse momento eu quase chorei, porque a gente já vê o Grogu evoluindo, né? O Din Djarin no começo do episódio falou, não, ele não vai ter um robô porque ele não tem idade pra isso. E ele mostra que ele tem idade e maturidade pra isso neste momento em que ele para a briga dos dois e ele começa a juntar esse povo. Já no outro episódio, no episódio anterior eu tinha falado que o Grogu, ele é o Jedi mandaloriano que a história pintou como o primeiro ali, o que forjou o Darksaber, né? Que era um Vizsla. E o Grogu vai aparecendo como um novo Jedi mandaloriano aí que pode sim se sobressair nesse filme que eu falei aqui, que vai juntar a história de todas as séries, ou até em projetos futuros de Star Wars, porque ele vai ser um Jedi mandaloriano que possivelmente terá um sabre de luz, ou o Darksaber, ou um outro sabre, porque ele consegue também fazer isso, né? Ele aprendeu algumas coisas com o Luke ali, de Jedi e tudo mais, e até o Din Djarin fala pra Bo-Katan, não foi eu que ensinei isso pra ele, a gente sabe onde ele aprendeu. Bom, e aí, os piratas mandalorianos que já tinham aparecido, que respeitam e seguem a Bo-Katan, que vivem ali em Mandalore desde o expurgo, eles avistam uma fera gigantesca. Isso é bom pra gente lembrar que Mandalore sempre foi um planeta muito hostil por suas criaturas. E os Mandalorianos são um povo endurecido pela batalha, um povo guerreiro, justamente porque eles viviam neste ambiente hostil e conseguiam viver ali. Então eles tomaram o poder contra criaturas extremamente perigosas e esse bichão é uma delas. A maior dessas criaturas era o Mitossauro tá por ali e isso vai continuar acontecendo. E aqui nós temos um momento incrível que a Bo-Katan tá lá, questionando a liderança dela de novo, né? Ela fala, porra, eu só tenho esse sabre aqui pra liderar, sabe? Será que eu vou conseguir liderar esses povos? Eles são inimigos, não sei o quê. E o Din Djarin explica pra ela que não é pelo sabre que eles seguem ela. E ele fala uma frase muito foda. O que significa mais pra mim é a honra, a lealdade e o caráter. Essas são as razões pelas quais eu a sigo, Lady Kryze. E a sua canção ainda não foi escrita. Eu a servirei até que seja. Eu a servirei até que seja. Até aqui, a Bo-Katan via o Din Djarin como um igual a ela, né? Eles conquistaram muitas dessas coisas juntos ali. E agora, nesse momento, o Din Djarin se coloca como um servo dela. Tipo, ele não está no mesmo nível que ela. E ele fala isso pra ela. E ele também fala que as pessoas seguem ela não pelo Darksaber, mas por ela mesma. Porque ela nasceu pra isso. Os caras os piratas, por exemplo, nem sabiam que ela tava com o Darksaber e eles falam, essa é a voz da Lady Kryze, aí eles já chegam, já ajoelham pra ela. Então a liderança dela não vem deste símbolo. Só que ela falar, eu só tenho esse sabre, também indica um pouquinho que ela sim domará o Mitossauro. Ela terá o sabre e o Mitossauro para governar os Mandalorianos em algum momento. Antes da gente passar pra parte final ali do Moff Gideon, a gente tem que falar também que a Bo-Katan explica como que o Moff Gideon conquistou o Darksaber, porque porra, Moff Gideon ganhar da Bo-Katan na porrada, certeza que isso aconteceria? Não aconteceria. E ela explica que ele desarmou ela de uma forma mais diplomática no diálogo, né? Ela se rendeu para proteger os outros Mandalorianos e ela fala, contanto que eu me desarmasse ali,
os Mandalorianos supostamente ficariam seguros. Então ela pediu ao Moff Gideon para que ele não machucasse mais Mandalorianos, e ela se desarmou nesse momento, entregou o Darksaber para ele, sem luta, né? Foi uma parada mais diplomática, depois ele traiu ela. E até por isso que ele não conseguiu ficar muito com o Darksaber, e até por isso que o plano dele não vai dar certo, porque ele também não conquistou por combate. Bom, aí seguimos e os Mandalorianos eles vão atrás da grande forja de Mandalor, e nós vemos que o Moff Gideon está instalado ali. Então desde o começo, naquela entrada onde ele passa pelos Dark Troopers, que vão abrindo aqueles portões vermelhos incríveis, ele já estava na grande forja de Mandalor. É ali a base dele. Ninguém sabe, eu acho que esses lords do Império, um não sabe onde o outro tá, sabe? A menos que tenha espionagem. Igual acontecia com os rebeldes que a gente viu em Andor. Um não sabia dos planos dos outros. Então eles tinham esses segredos também para se proteger, porque a gente não sabe em quem confiar. Tem uns mais radicais que os outros, tem uns mais conservadores que os outros, e por aí vai. Então o segredo é a alma do negócio dos dois lados. E aqui também nós temos a resposta em relação à nave, aos resquícios de Beskar na nave que levava o Moff Gideon. Os Dark Troopers dele agora têm Beskar, então eles são fortalecidos, fortificados com Beskar. E aqui começa uma treta absurda, os Mandalorianos cercados porque esses Dark Troopers de Beskar chegaram, então eles são muito mais resistentes, não adianta dar tirinho não. O Paz Vizsla consegue matar vários porque ele tá com uma machine gun gigante lá, e um dos Mandalorianos, ele consegue escapar e vai chamar a grande frota, né? A grande frota que tá do lado de fora esperando, e que eu acho também que quando ele chegar não vai ter mais nada. Talvez a armeira consiga fugir, porque eu não vejo ela morrendo ainda nessa situação. Mas eu acho que os Mandalorianos vão sofrer também grande baixa na atmosfera do lado de fora ali do planeta de Mandalor, porque a coisa tá feia e o Moff Gideon já se preparou para todos os lados. Bom, essa batalha continua, os Mandalorianos conseguem correr atrás, afugentar os Dark Troopers. Eles achavam que estavam afugentando, e eles chegam em uma instalação plena do Império, cheio de nave, cheio de arma, de tudo ali, e os Dark Troopers cercam eles. E, mano, nessa cena toda, o Din Djarin correndo na frente, eu falando, mano, não corre na frente, não corre na frente, não corre na frente. E aí tinha uma hora que a Bo-Katan passava ele e falava, putz, a Bo-Katan passou ele. E tá junto pelo menos, os dois juntos eu ficava mais tranquilo. E aí ele passava na frente, passava na frente, passava na frente. E quando chegou de novo com esses Dark Troopers, e quando chega o Moff Gideon, e ele fecha uma porta, o Din Djarin fica pra frente, e fica todo mundo pra trás, eu falei, caralho, não. E aí eu já comecei a tremer, já comecei a ficar preocupado. E já tô até arrepiado aqui de lembrar. A gente vê o Din Djarin tão vulnerável quanto a gente viu aqui, sem o Grogu perto dele, sem a Bo-Katan perto dele, dá um medo, né? Eu não sei, eu acho que o Grogu conseguiria usar a força daquela distância, mas também a gente tem que ver, ele tava emocionalmente muito preocupado também, né? A situação ali toda muito frenética, e tinha muita gente, era muita coisa que ele deveria fazer, também não ia adiantar muita coisa. Se ele tentasse proteger o Din com a força, talvez ele conseguisse abrir aquela porta para os Mandalorianos passarem, mas eu não sei se adiantaria, né? Eu não sei se ele aguentaria também, se ele desmaiaria. O Din Djarin luta bem, mano, ele não treme, ele não anda pra trás, ele vai pra treta, ele vê que é uma armadilha, ele olha, avisa a armadilha, e ele joga fogo em todo mundo, ele continua lutando até ele ser totalmente imobilizado. Então os Dark Troopers, eles fecham ele, as duas mãos, o pescoço, e ele fica lá. E se o Moff Gideon quisesse matá-lo ali, ele mataria, e eu fiquei com muito medo disso, tá? A série vem dando mais importância pra Bo-Katan do que pro Din, e matá-lo aqui nesse momento ia... Nossa, eu já tava meio que conformado, mas não querendo ver, sabe? Tipo... Caralho. E o Moff Gideon, ele leva o Din Djarin para um interrogatório. Eu não sei o que mais ele quer interrogar o Din, né? Então tá muito estranho isso daí é, sei lá. E nisso, os Mandalorianos que restaram, eles conseguem fugir porque a Bo-Katan usa o Darksaber para abrir um rombo ali na porta, e eles estão indo embora, e o Paz Vizsla fica, né? E Paz Vizsla, F pro Paz Vizsla, ele foi muito foda, muito obrigado. Um dos personagens que mais se desenvolveu nessa temporada. A relação dele com o Din Djarin, que já tinha começado lá no livro de Boba Fett, e que vai ganhando muita força aqui. O respeito que ele tem pela armeira, pela Bo-Katan também, que ele vai conquistando ao longo dos episódios. E ele lutando também é muito foda. Ele descarrega todo o pente da arma dele e vai na mão, na porrada. E ele consegue, sim, matar, destruir ali todos os Dark Troopers. Dark Troopers esse que, lembrando, tem um clone do Moff Gideon ali. Então por isso que ele falou lá que não queria clone, que não queria saber de clone nem porra nenhuma lá pros outros imperadores, mas ele tem os clones dele ali. Então, de novo, segredo. Cada um tem o seu ali, aqueles lords, nenhum pode confiar no outro, não. E aí, quando a gente estava ali um pouquinho mais calmo, a trama nos lembra que o Moff Gideon tinha também pedido 3 guardas pretorianos ali, que são esses soldados vermelhos. A hora que eles chegam, não
dá pro cheiro. Esses caras são muito foda, as armas deles conseguem penetrar o Beskar. Não sei se consegue penetrar o Beskar porque eles cortaram o Paz entre a armadura, naquela parte de pano que é pra dar mobilidade, né? Só que assim, o Paz Vizsla é um puta de um guerreiro, ele luta, ele se defende, ele dá alguns socos, ele consegue dá alguns ataques, mas não fere eles, porque todos ali estavam protegidos com o Beskar também, era a proteção da maior qualidade com armas absurdas, e eles são também lutadores absurdos, que juntos, lembrando, alguns pretorianos ali, acho que eram 6, não sei, deram muito trabalho para 2 grandes usuários da força, que são a Rey e o Kylo Ren, em o episódio 8. Então, de novo, clones, Hux, pretorianos, esse episódio conversa muito com a trilogia sequel. A gente achava que ela estava sendo esquecida aí no churrasco, mas não. Anunciaram um filme que se passa depois da sequel e também a série agora vai começando a conversar melhor com isso. São 30 anos aí, acho, de diferença cronológica, ou até mais, mas acho que é por aí, né? A gente vê pela idade do Luke. O Luke aqui, ele tá meio que um jovem adulto e lá ele tá velho. Tá conversando bastante e aí o momento que o Paz Vizsla, ele é completamente obliterado é muito foda. É uma morte heróica e é uma morte muito bem filmada. E aqui a gente vai de novo dar os parabéns pela direção desse episódio, porque assim, é o clichê de uma câmera lenta, o cara caindo, só que é algo bem usado, né? Todo o ângulo, a iluminação, a forma como foi a batalha, a imponência dos vilões, né? Então tudo isso culmina muito em uma morte heróica, uma morte que me fez chorar. Eu não tô tão triste agora assim, igual vocês me viam nos episódios de The Last of Us, mas foi pesadíssima. Para os próximos episódios, a gente espera o quê? A última vez que separaram o Pedro Pascal da criança que ele cuida, ele matou todo mundo dentro da instalação e pegou a criança de volta, né? Quem assistiu The Last of Us sabe o que eu tô falando. Então seria muito bom se isso acontecesse aqui, mas eu acho que se for alguém salvar alguém aqui, o Grogu salvará o Din Djarin. Em relação à participação especial do último episódio, eu acredito que pode ser o Grande Almirante Troll. Eu acredito também que essa frota dos Mandalorianos que tá ainda na órbita ali de Mandalor vai se fuder, vai ter muita treta. E assim, nós temos 3 pretorianos aqui e poderíamos ter uma luta aí deles 3 contra 3 Mandalorianos, que seria o Din Djarin, a Armeira e aquela outra mina que segue a Bo-Katan direto, enquanto a Bo-Katan teria que lidar com o Moff Gideon. Eu acho que se o Troll aparecer nesse último episódio, vai ser pra matar o Gideon, pra ele se estabelecer como a grande ameaça, ou pra subjugar o Gideon de uma forma que o Gideon se torne fiel a ele. Então o Gideon também seria um personagem que seria no filme, até porque se você vai fazer um filme dessa leva de séries, você aproveita também o Giancarlo Esposito, Pedro Pascal, você tem um puta elenco nas mãos pra esse filme, então você mantém todo mundo que tá aí, mano, toda essa galera. Então o que eu acho que vai acontecer é isso, o Pedro Pascal, ele refilmou algumas cenas do último episódio, depois que ele tinha acabado as filmagens dele de The Last of Us, né, porque tava filmando ao mesmo tempo, só que como o Mandaloriano tá sempre de capacete, era só a voz, ele podia fazer as duas. Então como ele refilmou coisas depois, acredito eu que ele aparecerá sem o capacete de novo neste episódio final, assim como aconteceu nas outras temporadas. Em algum momento o Din Djarin aparece sem o seu capacete. E aqui provavelmente o Moff Gideon vai retirá-lo pra interrogá-lo, pra torturá-lo, pra fazer qualquer coisa. Contanto que não mate, o Din tá de boa, mas eu não estou 100% seguro em relação a isso. Na verdade, eu estou ali muito, muito assustado com a possibilidade do Din Djarin morrer. É uma possibilidade real e é algo que me dói muito, muito mesmo. A gente ainda vai falar nessa semana desses projetos Star Wars que saíram e do trailer de Ahsoka, que tem muita coisa. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo para seus amigos que querem também saber tudo que rolou nesse episódio de Mandalorian e também no universo Star Wars em geral. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.